boa noite para todos, na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tudo bem com vocês? Irmãos, nesta oportunidade nós vamos falar sobre o reino animal na era messiânica. Como serão os animais na era messiânica? Será que os animais continuarão sendo ferozes? Será que os animais continuarão cada um no seu habitat? Ou será que haverá total paz e harmonia entre os homens e os animais? Bom, eu chamo para obtermos uma resposta aqui na leitura de Isaías, capítulo 11, e verso 6 em diante, que diz: Então o lobo morará com o cordeiro, e o leopardo se deitará com o cabrito. O bezerro, o leãozinho e o gordo novilho andarão juntos, e um menino pequeno os guiará. A vaca e o urso pastarão juntos. Juntas se deitarão as suas crias. O leão se alimentará de forragem como o boi. A criança de peito poderá brincar junto à cova da áspide. A criança pequena porá a mão na cova da víbora. Ninguém fará o mal nem destruição nenhuma em todo o meu santo monte. A outra passagem que nós vamos ler aqui no mesmo livro de Isaías, capítulo 65 e versículo 25. O que diz aqui? É um paralelo. O lobo e o cordeiro pastarão juntos, e o leão comerá feno como o boi. Quanto à serpente, o pó será o seu alimento. Não se fará mal nem violência em todo o meu Monte Santo, diz Yahvé. Ok, queridos. A partir desta leitura, muitos intérpretes entendem que na era messiânica, quando o Messias vier para reinar sobre a terra, os animais perderão a sua ferocidade. Bom, em outras palavras, muitos intérpretes entendem esta narrativa de Isaías no capítulo 11 e no capítulo 65, certo? Verso 25, eles entendem que Isaías está descrevendo de forma literal a condição do reino animal na era do Messias. Bom, para esses intérpretes, os animais, eles perderão toda a sua ferocidade. Haverá uma harmonia total entre animais e homens. Bom, de acordo com esses intérpretes, então, na era messiânica, haverá a restauração não somente dos homens, mas dos animais. Ou seja, os animais eles voltarão, de acordo com esses intérpretes, os animais eles voltarão a ter total paz e harmonia com os homens, da mesma forma que era no jardim do Éden. A partir deste raciocínio que esses intérpretes entendem a passagem de Isaías. Ok, queridos? Eu quero ler aqui uma obra de R.H. Charles, A Vida Após a Morte. R.H. Charles ele comenta como segue aqui, sobre a era messiânica. Página 105. Nesta era messiânica, os homens obscuros vivem em uma era patriarcal e o mundo animal, como em uma profecia anterior, vê Isaías 11, 6 e 9, perdem sua ferocidade e compartilha da paz e da bênção predominantes. Vê Isaías 65, 25. Bom, aqui você vê que, de acordo com o que eu li aqui no comentário de R.H. Charles, ele está falando da era messiânica e, ao que tudo indica aqui, ele compartilhava da ideia de que os animais, de fato, perderão a sua ferocidade. Bom, esta não é uma ideia nova, ok? Alguns judeus, eles entendiam desta forma. Sempre houve na história da igreja alguns intérpretes que entendem que na era messiânica os animais realmente eles perderão a sua ferocidade. A grande pergunta é: será que o profeta Isaías, ao descrever essa condição, ele tinha realmente em mente um quadro literal? A grande questão é, será que o profeta Isaías, ao descrever este quadro, conforme nós lemos em Isaías capítulo 11, versos 6 e 9,
Isaías 65, 25, será que quando ele fala de uma total harmonia entre animais este ou aquele, com outros animais, e uma criança os guiará, será que ele tinha em mente realmente uma situação literal? Ou será que Isaías não estava usando de uma metáfora? Será? Antes de eu lhe dar esta resposta, ok, eu quero aqui vamos ver aqui. Ler alguma coisa aqui que se lê, por exemplo, aqui, ó. Vou ler aqui numa Bíblia de nota de rodapé que eu tenho aqui. Vamos ver o que ela diz aqui. Olha como é que esta Bíblia aqui diz aqui. Isaías capítulo 11. E eu estou aqui com a Bíblia de Genebra. A nota de rodapé da Bíblia de Genebra diz assim, ó, como é que a Bíblia de Genebra entende. Isaías 11, 6 e 9. As ilustrações de animais selvagens transformados retrata de maneira eficaz o reino pacífico de Cristo. Essa visão está sendo cumprida hoje na unidade da Igreja de Cristo e encontrará o seu cumprimento final nos novos céus e nova terra. Ok, queridos? Bom, de acordo com esta interpretação, diga-se de passagem, é uma interpretação milenista. Então eles vão dizer que esta é uma metáfora, é uma visão simbólica e está se cumprindo agora, na era da igreja. Eu quero ler para vocês também aqui o que é que pensa um grande erudito judeu chamado Rashi. Ele pertenceu à Idade Média, ele foi o comentarista das notas de rodapé do Talmud. Olha o que é que Rashi, veja, foi um dos maiores comentaristas do Talmud, foi um dos grandes rabinos, comentaristas do judaísmo que já existiu até hoje. Olha o que ele diz aqui, ó. Talmud, aí nós temos aqui Sanhedrin 99a, aí estou aqui na página 432. Olha o que ele diz, Rashi, no comentário de nota de rodapé. Aquilo que consta em Ishayahu 11.6, que o boi morará com o cordeiro e o leopardo se deitará com o cabrito, é uma metáfora e tem o seguinte sentido: Israel viverá seguro junto das nações perversas. Todos voltarão a professar a verdadeira fé e não mais roubarão ou destruirão, mas comerão do que é permitido em paz com Israel. Da mesma forma, outras profecias messiânicas dessa natureza são metáforas. Os nossos sábios ensinaram: a única diferença entre a era atual e a era messiânica será a emancipação de nossa subjugação aos reinos estrangeiros. Então, Rashi, ele estava se referindo aqui a Isaías, capítulo 11, versos 6 a 8, e Isaías 65, 25. Então, como você vê aqui, a opinião de Rashi é que nós temos aqui uma metáfora, ok? E agora continua a pergunta, queridos. Mas, enfim, agora você deve me perguntar, professor, mas visto que o senhor levantou esta questão, eu gostaria de ouvir a sua opinião. Bom, aqui eu vou lhe dizer como é que eu vejo essa questão. Vamos lá. Eu vou ler aqui um rápido comentário meu. Muitos intérpretes acreditam que, na era do Messias, os animais perderão a sua ferocidade e haverá plena harmonia entre os homens e os animais. Será que o profeta Isaías está dizendo realmente isso de forma literal em Isaías 11, 6 a 9, Isaías 65, 25? Bom, é digno de nota que o mesmo Isaías diz que haverá holocaustos e sacrifícios serão aceitos no altar do Senhor. Vamos aqui para Isaías capítulo 56, 7. Olha o que Isaías diz. Eu continuo no livro de Isaías, ok, queridos? Para mim é importante eu mostrar para vocês que aqui é uma metáfora, que é um simbolismo, certo? Mas isso, a meu ver, é válido no próprio livro de Isaías. Isaías 56, 7. Olha o que diz aqui, ó. Vamos lá. Trá-los-ei ao meu monte santo e os cobrirei de alegria na minha casa de oração. Seus holocaustos e seus sacrifícios serão bem aceitos no meu altar. Com efeito, minha casa será chamada casa de oração para todos os povos.
Ok? Bom, eu quero que você saiba de uma coisa. Jesus Cristo, ele aplicou esta parte aqui ao seu ministério. Ok? Lembre só disso. Mas onde é que eu quero chegar para você? É que na visão do profeta Isaías, Isaías 56, 7, veja se você capta o meu pensamento. O que, que ele está falando? Que na era messiânica, ele está falando da era messiânica, ou seja, da era do Messias. O que, que vai acontecer? Ó? Vou ler do versículo 6 para você entender. Quanto aos estrangeiros ligados a Yahvé para servi-lo, para amar o nome de Yahvé e tornar servos seus, todos aqueles que observam o sábado sem profaná-lo, firmemente ligados à minha aliança, trá-los-ei ao meu Monte Santo, ou seja, o Monte Sião, a Jerusalém, e os cobrirei de alegria na minha casa de oração, ou seja, no templo. Seus holocaustos e os seus sacrifícios serão bem aceitos no meu altar. Com efeito, minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Eu quero destacar o seguinte, ó, seus holocaustos e seus sacrifícios. Estamos aqui na era messiânica. E daqui eu faço uma pergunta. Como podemos conciliar, se é verdade que Isaías capítulo 11, versos 6 a 9, está falando que os animais serão dóceis, perderão a sua ferocidade e haverá total harmonia entre o reino animal e os homens? Como nós vamos conciliar isso? Porque aqui onde eu estou lendo aqui é literal. Ora, aqui fala-se que os estrangeiros que tiverem abraçado na era messiânica o concerto de Yahvé e se chegado a ele, eles serão levados ao santo monte, ao Monte Sião, e na casa de Deus, na casa de oração, eles levarão os seus holocaustos e os seus sacrifícios. Ora, se levarão holocaustos e sacrifícios, logo pressupõe-se morte de animais. E aqui entra a minha observação. Que tipo de harmonia é essa que haverá entre homens e animais se continuará havendo sacrifícios e holocaustos animalescos? Ora, na minha concepção, nós não devemos realmente entender literalmente o que Isaías fala em Isaías capítulo 11, versos 6 e 9, e Isaías 65, 17. Não devemos entender isso de forma literal. Ali é uma metáfora de fato. Ali Isaías não está falando de animais literais. Isso eu vou já lhe explicar. O que realmente vai prevalecer é que as condições atuais, elas continuarão no reino do Messias. Os animais, eles continuarão com a sua ferocidade. Inclusive, animais continuarão a ser abatidos para sacrifícios e para holocaustos no reino do Messias. Vamos aqui ler mais um pouco aqui. Os estrangeiros apacentarão os rebanhos dos judeus. Isaías 61, 5. Isaías 61, 5. Vou ler aqui para você. Estrangeiros estarão aí para apacentar vossos rebanhos. Imigrantes serão vossos lavradores e os vossos vinhateiros. Ora, veja que aqui mais uma vez se fala que os animais, os rebanhos, serão apacentados pelos estrangeiros. Ora, se serão apacentados, irmãos, ora, nós devemos aqui lembrar de o quê? De animais mais dóceis, ovelhas, cabritos, tá certo? Cordeiros, mas de qualquer forma, esses animais, eles continuarão, eu vou chamar aqui, na sua ferocidade, na sua natureza animalesca. Não dá para a gente perceber aqui nessa descrição de Isaías uma perda da natureza dos animais, como se eles se transformassem agora em homens, ou seja, tivesse a mesma natureza dos humanos, que houvesse uma total cordialidade, uma total união. Posto estas observações, nós não podemos entender Isaías capítulo 11, Isaías 65 de forma literal. E vou já explicar para vocês o que realmente Isaías tinha em mente, ou pelo menos vou justificar por que eu estou defendendo isso. Haverá sacerdotes, Isaías 66, 21. Olha o que diz aqui, ó. Isaías 66, versículo 21. Isaías 66, 21. Dentre estes, tomarei alguns para sacerdotes e levitas, diz Yahvé. Ora, lembre-se que onde eu estou lendo, em todas essas passagens, eu procurei sempre passagens que apontam para a era messiânica. Todas estas passagens que eu estou lendo aqui para vocês,
elas apontam para a era messiânica. Então aqui está falando ó, que na era messiânica, que diz aqui, ó, dentre estes, ou seja, dos judeus, dos sobreviventes que forem trazidos de todas as nações. Eu quero ler o 20 aqui para você. Ó. E de todas as nações trarão todos os vossos irmãos, Isaías está falando dos judeus, como uma oferenda a Yahvé, montados em cavalos, em quadrigas, em liteiras, em mulos e em camelos. A minha montanha santa, Jerusalém, diz Yahvé, exatamente como os israelitas costumavam trazer a oblação à casa de Yahvé em vasos puros. Dentre estes, tomarei alguns para sacerdotes e levitas, diz Yahvé. Então é óbvio que aqui está falando quando se diz, dentre estes, tomarei alguns para sacerdotes e levitas, está falando aqui da linhagem dos judeus que voltarão. E isto está se referindo à era messiânica, à era do Messias. Ok? Então veja bem, quando se diz tomarei alguns para sacerdotes, ora, se haverá sacerdotes na era messiânica, pressupõe-se também o serviço dos sacrifícios. Haverá também sacrifícios, e eu já deixei isso bem claro. Haverá sacrifícios animalescos. Se haverá sacrifícios, logo animalescos, então continuará havendo a morte de animais. Logo isso deixa claro para a gente, feita esta análise, que os animais eles não perderão a sua ferocidade na era messiânica. Ok? Outra coisa que eu quero ler aqui para vocês. Isaías 66, 23. Ó. Isaías capítulo 66, 23. Aqui continuamos na era messiânica. Vamos lá aqui. Ó. De lua nova em lua nova e de sábado em sábado toda carne virá se prostrar na minha presença, diz Yahvé. O que Isaías está dizendo é que na era do Messias, toda carne, todas as nações, virão até o Monte Santo, até Sião, até Jerusalém, e como nós já mostramos, trarão sacrifícios, trarão holocaustos, e toda carne virá e adorará de uma lua nova a outra, e de um sábado a outro, ou de lua nova em lua nova, e de sábado em sábado, toda carne virá e adorará no Monte Sião a Yahvé. Professor, mas o que tem a ver aqui as luas novas e os sábados? Tem, porque eu quero lhe dizer o seguinte, ó. Quando você vai ler em Números 28, leia lá Números capítulo 28, versos 9 a 11, é o que se diz aqui? Eu vou ler aqui para você. Ó. O fato de, na era messiânica, continuar-se a se celebrar luas novas e sábados, pressupõe também a oferta de sacrifícios e holocaustos. Números 28. Leia comigo aqui, ó. 28, versículo 9 em diante. Ó. No dia do sábado oferecereis 2 cordeiros de 1 ano, perfeitos, e 2 décimas de flor de farinha em oblação, amassados com azeite, e igualmente a sua libação. Holocausto sábado se unirá cada sábado ao holocausto perpétuo, e de igual modo a sua libação. No começo dos vossos meses, que é na lua nova, oferecereis um holocausto a Yahvé, 2 novilhos e 1 carneiro e 7 cordeiros de 1 ano, perfeitos. Então o que é que nós estamos vendo aqui? É que os judeus, qual era uma das leis que estava ligada ao templo? É que todos os dias se oferecia animais, um pela manhã, outro pela tarde. No sábado dobrava. Então, esta lei aqui, levítica, ela vai continuar na era messiânica. Por que eu sei? Porque na era messiânica toda carne virá e celebrará a lua nova, de mês em mês e de sábado em sábado, toda carne virá adorar a Yahvé. Então, como é que se adora a Yahvé no sábado? É com sacrifícios, é com holocaustos. Como é que se celebra a lua nova de acordo com a Torá dos judeus? É com sacrifícios e com holocaustos. Então, continuará havendo a matança de animais no reino do Messias, na era messiânica. Ok, queridos? Então, deixa eu ver bem aqui se eu não esqueci de nada. Vamos lá aqui. Me parece que sim, vamos lá. Haverá sacerdotes, a lua nova... Sim, lembrei agora.
Então agora nós vamos aqui partir de novo para o próprio texto de Isaías. Isaías capítulo 11. Vamos voltar lá para Isaías. Qual é a ideia que o autor tem, de fato? Nós já estamos dizendo que ele está falando em metáforas, mas nós vamos demonstrar isso melhor. Isaías capítulo 11, o que ele diz aqui, ó. Então o lobo morará com o cordeiro. Prestai bem atenção que o autor ele selecionou alguns animais. Ele sempre cita uma dupla, às vezes três, mas preste bem atenção no tipo de animal que o autor cita. Então o lobo morará com o cordeiro. Ora, de acordo com a lei levítica, o lobo ele é um animal imundo. Ele não era sacrificado a Yahvé. O lobo morará com o cordeiro. Já o cordeiro era um animal sacrificado a Yahvé, porque era um animal limpo, de acordo com a lei levítica. Qual é a ideia de Isaías aqui? Não foi à toa que ele selecionou os animais. Ele apresenta um animal imundo e um animal limpo. Às vezes ele apresenta um animal feroz e um animal dócil. Então, vamos aqui. Então, o lobo representa o quê? As nações, os gentios. Morará com o cordeiro representa o quê? No caso, o cordeiro era um animal limpo, era usado pelos judeus para sacrifício. Então, o cordeiro aqui representa o povo de Deus, a nação de Israel. E o leopardo se deitará com o cabrito. O leopardo é um animal feroz, que não era sacrificado também. Certo? Então, o leopardo aqui, mais uma vez, na sua ferocidade, representa os gentios, a natureza gentílica, as nações gentílicas, se deitará com o cabrito. O cabrito era um animal que era sacrificado pelos judeus, era aceito, era sacrificado. Aí aventa o cabrito que representa o quê? O povo de Deus, a nação de Israel. O bezerro, mais animais, o bezerro era um animal aceito e sacrificado a Yahvé. O leãozinho não era sacrificado. E o gordo e o novilho andarão juntos. Então, o que nós temos aqui? Nós temos aqui uma tríade de animais. O bezerro, símbolo de Israel. O leãozinho, símbolo das nações. E o gordo e o novilho, símbolo de Israel. Então, nós temos dois animais aqui que eram sacrificáveis, que eram sacrificados a Yahvé. O bezerro e o novilho. Mas nós temos um que não era, o leãozinho. Então, nós podemos ver aqui no leãozinho um símbolo das nações, um símbolo dos gentios. O que Isaías está dizendo? O bezerro, o leãozinho e o gordo novilho andarão juntos. O que ele está dizendo aqui é que Israel terá paz com as nações e as nações terão paz com Israel na era messiânica. Continuemos. E o menino pequeno os guiará. Guiará o quê? Os animais. Quem é este menino pequeno? É a nação de Israel. Esta criança é a nação de Israel, que é vista aqui a guiar todos os animais. O que Isaías está dizendo é que este menino, que é a nação de Israel, será o cabeça das nações, guiará os animais que são as nações. A vaca e o urso, a vaca, era um animal sacrificado por Israel. A vaca e o urso não era, pastarão juntos. Mais uma vez, Israel e as nações andarão juntos. Juntos se deitarão as suas crias. O leão se alimentará de forragem como o boi. Mais uma vez, nós temos aqui leão, símbolo das nações, se alimentará de forragem como o boi. Outras versões dizem com o boi. O boi aqui, símbolo da nação de Israel. O boi também era sacrificado pelos judeus. Então, mais uma vez, nós temos aqui animais ferozes, o leão, com animais não ferozes, que é o boi, vamos dizer assim. Então, nós temos mais uma vez aqui o profeta falando da paz entre Israel e as nações e vice-versa. O que Isaías está descrevendo aqui é uma paz total na era messiânica entre Israel e as nações, destacando que Israel será a cabeça das nações. Versículo 8. A criança de peito, esta criança de peito é quem? A nação de Israel, poderá brincar junto à cova da áspide. Áspide aqui, a cobra, representa os gentios, as nações. A criança pequena porá a mão na cova da víbora. Criança pequena, nação de Israel, víbora, os gentios. Então o que é que nós temos aqui? É uma paz total. Na era do Messias, o que Isaías está dizendo é isso, certo? Ninguém fará mal, nem destruirá nenhuma
em todo o meu santo monte, porque a terra ficará cheia do conhecimento de Yahvé, como as águas cobrem o fundo do mar. Então, queridos, aqui nós temos aqui na descrição de Isaías, não uma descrição literal, mas nós temos uma metáfora, ok? O que eu disse aqui serve também para Isaías capítulo 65, 25, ok? Deus em Cristo nos guarde e nos abençoe, agora e para todo sempre. Amém.